Olá, meu nome é Vanessa Kikina e eu vou apresentar o meu projeto final, que é o cronômetro de xadrez. Meu grupo é composto pelo Dante Henrique e Matheus Anelato. Bom, agora eu vou falar sobre a utilidade do cronômetro de xadrez. Ele basicamente controla o tempo das jogadas. Ele é normalmente utilizado em jogos mais profissionais, contando em tempo regressivo, por exemplo, 5 minutos, a contagem de cada jogada. Agora nós temos o diagrama de blocos. Ele mostra, de maneira geral, o funcionamento do nosso projeto. Ele se inicia com o botão de Start, onde vai liberar a lógica do nosso projeto. Nós temos também dois botões de pressões. Um que contabiliza a quantidade de jogadas e o tempo das peças pretas e o outro das peças brancas. Após isso, ele vai para o LET SR. Sua função é impedir o duplo clique. Após isso, a informação é enviada para o contador assíncrono, que vai armazenar os dados de quantidade de jogadas em números binários. Após isso, é enviado para o decodificador, que vai receber esses dados e faz a conexão entre o contador e o display de 7 segmentos. Aqui temos a tabela verdade do LET-SR. Sua função é basicamente evitar que ambos os botões funcionem simultaneamente. O contador assíncrono utilizado neste projeto foi o de 4 bits CL7493, cuja tabela verdade e esquema de conexão estão demonstradas na imagem abaixo. Aqui vemos a parte da tabela verdade e o esquema de conexão. Vemos que a entrada para a contagem é feita através dos cliques dos botões push, que são transformados em sinais binários e enviado ao contador. E ele também leva em conta os níveis lógicos de entrada e também do clock. Vemos que a função reset funciona somente quando as portas redefinir 1 e 2 estão em nível lógico alto. O decodificador de 7 segmentos é necessário para o funcionamento correto do display. Desta forma, utilizamos o decodificador CD4511. Ele recebe os dados do contador assíncrono em forma binária e transforma em valores decimais, enviando ao display quais segmentos deverão receber nível lógico alto, ou seja, segmento aceso, em cada representação desejada de um número em formato decimal, que vai ser mostrada no display. Repare-se na tabela, as entradas 3LT, 4LB e 5LE deverão sempre estar nos níveis lógicos 0, 1 e 1 para devido ao funcionamento do decodificador. O display de 7 segmentos é um componente que não possui mais do que 8 LEDs e cada LED está separado por segmentos que podem ser nomeados como A, B, C, D, E, F, G e DP, que é o ponto, conforme mostrado na imagem do slide. O display de 7 segmentos funciona da seguinte maneira. Para exibir o dígito 4, por exemplo, precisamos acender 4 dos segmentos de LED correspondentes A, B, C, F e G. Assim, os vários dígitos de 0 a 9 e caracteres de A a F podem ser exibidos usando um display de 7 segmentos. Os nossos displays são do modo cátodo comum, onde o pino comum do display deve ser conectado ao GND da fonte e os outros pinos no VCC da fonte, normalmente 5 volts. No código do Arduino, adicionamos a biblioteca Liquid Crystal para que fosse possível utilizarmos o LCD. O código está dividido em 4 partes. A parte que contém o processo lógico do tempo, que discorre no display LCD, a lógica das trocas de cronômetro entre os jogadores, a lógica de contagem regressiva e a lógica implementando as unidades de tempo em cada cronômetro. Na primeira parte do código, identificamos as portas do nosso display 16x2 e também as variáveis que serão utilizadas no decorrer do código. A parte de opções de cada jogador é demonstrada nesta parte do código, onde o circuito é iniciado ao dar o clique no botão 3, botão de Start, iniciando a contagem do tempo das peças brancas representado pelo jogador 2, e que ao dar o clique no seu botão, ele armazena o tempo do jogador 2 e inicia a contagem do tempo das peças pretas. Essa parte do código é responsável por armazenar a questão do tempo. A partir do momento que é realizado o clique no botão das peças brancas, a contagem regressiva do tempo das peças pretas é iniciada e mostrada no display de 7 segmentos a quantidade de cliques realizados durante a partida pelo jogador 2. Ao final do código, vemos a parte de divisão do tempo entre minutos e segundos, que será o resultado da impressão no display de LCD. Uma observação que deve ser feita a respeito do funcionamento do nosso circuito se refere ao debounce, ou duplo clique mecânico que acontece nos nossos botões. O botão funciona da seguinte maneira. Quando acionarmos, fecharemos o circuito de duas placas que tem dentro dele, gerando um sinal de saída. Esse sinal de saída pode ser uma luz de LED,
acendendo, por exemplo, ou, como no caso do nosso circuito, um sinal é emitido para os nossos contadores, que somarão um movimento do jogador. O bounce acontece quando fechamos esse contato num intervalo de tempo muito pequeno. Uma vez que os contatos já são bem próximos, as placas acabam se tocando e se separando rapidamente, causando toques múltiplos entre elas, gerando assim mais de um sinal de onda no nível lógico desejado. O nosso projeto foi baseado no trabalho dos alunos Bruno Renault Fagundes Cunha, Douglas Katuragi Jr. e Guilherme Kenji Takeda Kaneko. Aqui podemos ver o display contando as jogadas de 0 a 99.